Agora nós vamos fazer exercício de um exercício diferente de como descobrir a partir de pontos dados qual é a expressão dessa função. Então eu não conheço a expressão de uma função, tá? Então outro tipo de exercício, tá? Eu tenho, por exemplo, dado que uma função tem f, onde os pontos 1 e 2 pertencem ao gráfico de f, tá? E o ponto 0 e 4 também pertencem ao gráfico de f. Então a pergunta é: ache a expressão ou a lei de formação de f de x? Essa é a pergunta. Como é que a gente faz? Bom, se 1 e 2 pertencem ao gráfico de f, 0 e 4 pertencem ao gráfico de f, significa que ambos pontos respeitam a equação da função, que é f de x igual a quanto? Não sei, como faltou dizer que f é uma função de primeiro grau, senão a gente não sai do lugar, né? F é de primeiro grau. Se ele não falar que f de primeiro grau, não tem, gente, como saber, conhecendo dois pontos. Agora, se eu sei que é de primeiro grau, aí sim, conheço dois pontos determinam uma reta, eu consigo descobrir qual é o gráfico, mas ele não pede o gráfico, ele só pede a expressão, mas eu consigo calcular a lei de formação, ou a expressão. De que jeito? Vamos lá. Então, eu sei que é de primeiro grau, certo? F de primeiro grau, logo, existem A e B tal que f de x igual a x mais b, certo? Então, como ele quer a expressão, no fundo o que ele quer é que a gente descubra quanto vale A e quanto vale B. Só isso que a gente quer. Se a gente descobrir os valores de A e de B, acabou o exercício, né? Como é que a gente faz? Bom, como esse cara respeita essa equação, e esse cara respeita ou atende essa equação, então vou substituir x aqui e y pelos respectivos valores aqui. Então eu tenho que y igual a x mais b, certo? Esse é o meu ponto de partida, tá? Eu sei que ela é de primeiro grau, então eu sei que y igual a algum a vezes x mais algum b. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu sei que 4, meu y vale 2, desculpa, que 4, 2 é a vezes x vale 1 mais b. Eu sei disso, por causa desse primeiro ponto. Esse segundo ponto, eu tenho um x aqui e um y aqui. Eu sei que o 4 vai ser quem? 4, né, que é meu y, vai ser a vezes o meu x, correspondente que é 0, mais b. Pronto, eu consegui, a partir dessa expressão genérica da minha função de primeiro grau, montar um sistema de duas equações com duas incógnitas, onde os incógnitas são a e b, não são x e y. Cuidado, eu tenho que descobrir quem é a, quem é b. Como é que a gente descobre quem é a, quem é b? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, estou acabando meu giz. Vamos simplificar isso aqui, vamos reescrever. 2 igual a mais b e 4 igual a b. Moleza, né? Esse é o meu sistema, porque a vezes 0 dá 0. Então vou trocar b por 4 na primeira, vai ficar 2 igual a mais 4. Logo, a vale 2 menos 4 menos 2. Portanto, a resposta é f de x vai ser a, que é menos 2, vezes x, mais b, que é 4. Ok? Bem simples. Sempre que vocês tiverem, ele fala que é de primeiro grau, ou fala que é uma reta, ou fala que funciona afim, você sabe que a expressão é essa, aí você usa as informações dadas no exercício para resolver, tá? Outro exercício que poderia ser passado, em vez de ele falar os pontos, ele poderia falar os pontos a partir de um gráfico. Ele podia dizer o seguinte: olha, o gráfico da função é esse aqui. O gráfico é esse aqui. Digamos que o gráfico é esse aqui, ó. Esse é o ponto 3, esse é o ponto menos 6. Quem é essa função f de x? Quem é f de x? Bom, na verdade aqui ele deu dois pontos. É a mesma coisa que aquele exercício, só que ele deu em forma de gráfico, tá? Ele só não disse explicitamente quem são esses pontos. Mas estão aqui os pontos. Esse é um ponto, esse é outro ponto que ele deu.
Então, quais são os dois pontos? Os dois pontos seriam o ponto, esse primeiro ponto, quanto que eu andei para a direita? 0. Então, esse ponto seria o 0, 3. E esse outro ponto seria o ponto menos 6 e 0. Então, basta, como essa aqui é uma reta, eu sei que a função é do tipo f de x igual a x mais b, certo? Por quê? Porque é uma reta. Ele não diz que é primeiro grau, mas como é uma reta, eu sei que é de primeiro grau. Então, f de x igual a x mais b, eu vou dizer que esses pontos respeitam ou atendem a essa reta, então, a essa equação, perdão, então eu vou ter que, isso aqui é y, tá? Y igual a x mais b, tá? Então eu vou ter que, o 0, que é o meu x, vai ser, o 3 é igual a vezes 0 mais b, e o 0, que é o meu y, igual a vezes menos 6, que é o meu x, mais b. Então eu tenho que resolver esse sistema. Bem simples de resolver, né, gente? Porque aqui, simplificando, fica 3 igual a b, e embaixo fica 0 igual a menos 6a mais b. Tá? Como b já foi dado aqui, fica menos 6a mais 3 igual a 0. Certo? Logo, menos 6a igual a menos 3, logo a igual a 1 meio. Tá? 3 sobre 6. 1 meio. Portanto, a resposta vai ser f de x igual a meio de x mais o b, que é, cadê o b? 3, mais 3. Ok, pessoal? É isso. Bem simples. Valeu.